Assim como a gente já estudou em outras épocas, tá? Os números racionais, ele também tem a reta numérica, ele também pode ser organizado, certo? Em uma reta. Para isso, a gente segue a mesma lógica que a gente já estudou anteriormente. A reta numérica, né? Ela não é representada por uma reta, e aí você organiza os números em ordem crescente. Então, aqui eu tenho o 0, 1, 2, vou ter o 3, o 4, e assim por diante, tá? Se eu quiser representar um número racional, certo? Seja uma fração, seja um número decimal, eu preciso identificar a posição daquele número, certo? Eu preciso saber aonde vai estar aquele número. E o primeiro passo é saber entre quais números inteiros ele vai estar. O que isso significa? Se eu quiser representar o número 1 quarto, bom, primeiro eu tenho que saber entre quais números ele está. Eu sei que 1 quarto está localizado entre o 0 e o 1 positivo. Por quê? Porque 1 quarto, o resultado disso aqui, ó, se a gente for, né, resolver, vai dar 0,25, tá? Então, ele é maior que 0 e menor que 1. Então, ele vai estar bem por aqui, ó, tá bom? Após isso, o que a gente pode fazer, certo? Para simplificar o nosso trabalho é o seguinte. Eu vou pegar esse segmento e dividir ao meio, ó. Quando eu divido ao meio, esse meio aqui é o 0,5, correto? Ou 0,50, para simplificar. O 0,25 está além desse meio aqui, ó, é maior que 0,50 ou é menor? Como ele é menor, então ele vai estar nessa região aqui, que eu vou pintar de vermelho, ó. Ele vai estar nessa região aqui, certo? E aí, como aqui no caso eu sei que ele é a metade, né? O 0,25, né? Ou 1 quarto, vai ficar justamente nessa marquinha azul, beleza? Então, para a gente localizar um número, né? Uma fração ou número decimal na reta numérica, a gente pode fazer essas divisões. Aqui o mesmo caso, ó. 11 terços, né? Como é que eu sei a posição desse número? Uma forma, tá? É sempre a gente tentar transformar ele em um número decimal. E a gente pode fazer isso, né? Eu acho que a gente já estudou sobre isso. Para me transformar uma fração em um número decimal, basta eu dividir o de cima pelo de baixo, certo? Então, aqui, por que que dá 0,25? Porque eu peguei o 1, dividi por 4 e deu esse resultado. Então, vamos fazer aqui, ó, com 11 terços, né? Aqui, ó, 11 dividido para 3 vai dar 3, né? Aqui vai dar 9, sobra 2, beleza? 2 eu não consigo dividir, então eu coloco 0 e a vírgula. 20 dividido para 3 dá 6, certo? 6 vezes 3 dá 18, sobra 2. Percebe que sobrou 2 de novo, né? Vou colocar o 0, como eu já coloquei a vírgula, o resultado é 6. E aqui vai dar 2 e vai se repetir, né? Então, pronto, o resultado é 3,66 e assim continua, tá? Bom, percebe que aqui ele é negativo, então meu resultado também vai ser negativo. O que que isso quer dizer? Que a gente vai inverter a lógica da nossa reta numérica. Eu vou contar do 0 para trás. É como se ele estivesse aumentando, tá? Mas na verdade ele está diminuindo. Então aqui, 3,66, certo? Negativo, está entre menos 3 e menos 4, correto? Então, ó, a gente vai pegar esse segmento, dividir ao meio, tá? Para cá, ó, tá o 3,1, 3,2 até o 3,5. Como ele não está nessa região, porque ele é maior que 3,5, então ele vai estar nessa região aqui, ó. Ele vai estar nessa região, tá bom? Então eu vou encontrar ele exatamente aqui, ó, que ele encontra aqui a posição. Nesse caso, ele transformou em um número misto, tá? É outra forma também de resolver, mas eu acredito que essa maneira aqui, ó, seja a mais simples para a gente localizar, tá bom?
Isso também vale, pessoal, para a gente comparar números racionais, tá bom? Se eu tenho números fracionários, certo? Ou seja, uma fração, e eu quero saber qual fração é maior que qual, eu tenho duas alternativas, tá? A primeira é eu encontrar o número decimal, tá bom? E aí eu vou comparar esses números decimais. Como eu comparo números decimais? Como esse exemplo aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ver se eles têm os mesmos sinais, tá bom? Se um for positivo, né, que é o caso do 7,8, e o outro for negativo, automaticamente o positivo é o maior, certo? Caso eles tenham o mesmo sinal, tá? Então vamos ignorar aqui, por enquanto, o sinal desse 4,6, tá? Vamos dizer que ele é positivo, para a gente conseguir explicar aqui. Se ele fosse positivo, eu sempre vou começar olhando, ó, do número inteiro aqui, ó, certo? Da unidade. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 7. É como se eu tivesse R$4 e alguma coisa, e aqui R$7 e alguma coisa. Então, automaticamente, esse daqui é o maior, tá bom? Vou pegar um exemplo um pouquinho mais difícil, ó. 3,25 e 3,200. Quem é o maior dos dois aqui, tá? Bom, primeiro a gente analisa a unidade, ó. Na unidade, eles são iguais. Então, não tem como parar aqui. Eu vou para a próxima casa. Na casa dos décimos, também é igual. Então, eu também não tenho como dar a resposta. Indo para a próxima, ó, o 5 é maior que o zero. Logo, 3,25 é maior que 3,200, tá bom? A gente não pode se deixar levar pelo número que está aqui, e sim por essa comparação, casa a casa, tá bom? Então, 3,25 é maior. Feito isso, ó, sabendo comparar números decimais, se eu quiser comparar frações, basta eu transformar em decimal, como eu expliquei agora acima, e aí fazer a comparação. Mas também existe esse tipo de comparação aqui, ó. Vamos ignorar esse sinal, né? Porque a gente já viu que o negativo sempre é menor que o positivo, então vamos ignorar por enquanto. Feito isso, ó, como é que eu sei qual fração é maior? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 1, tá? E vou multiplicar aqui em x, ó, cruzando, tá? Em diagonal. E vou pegar o 3 e também vou multiplicar em diagonal, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 4, que vai dar 4, certo? E 3 vezes 5, que vai dar 15, tá bom? Qual dos dois é maior? O 4 ou o 15? O 15 é maior, né? Então, essa minha fração que tem o 3 em cima vai ser maior que a fração que tem o 1 em cima. Então, quando eu tenho duas frações, eu posso usar esse tipo de comparação, tá bom? E aqui ele faz a comparação com o zero, né? Nessa comparação, pessoal, basta a gente analisar se o número é positivo ou negativo. Se ele é negativo, ele é menor que zero. Se ele é positivo, ele é maior que zero. Beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre operações com números racionais, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero ver vocês em breve e até a próxima. Tchau, tchau.